Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Do que era no passado, com a renovação de transparência, 16 anos no comando, eles queriam essa mudança. Não só o torcedor, como também os sócios queriam essa mudança, e ela aconteceu. Só que nada foi feito. Eles esperavam que mudando o foco, mudando todas aquelas coisas que estavam entranhadas ali, e ninguém mexeu. O próprio Augusto, ele errou, ele falhou. Tudo bem que eu vou falar mais uma vez aqui, ele estava com uma pressão violenta, porque quando ele entrou já falaram que iam derrubar ele. Ele já entrou com a promessa que iam derrubar ele. Só que ele não abriu as gavetas. Ele começou bem. Ele começou falando que ia ter uma empresa que ia tomar conta para ver os números. Ele começou falando que ia ter agora fiscalização, e nada foi feito. Porque todo mundo foi embora, Ronaldo. Porque todo mundo acabou abandonando, porque ele não O problema era muito maior do que se imaginava então, também. Eu não sei se pularam do barco porque estavam com medo ou porque não podiam fazer nada. Eu tô nessa aí ainda. Só que o torcedor não é tonto. O sócio também não é. Então agora, eles estão batendo no quê? Eles já bateram para mudar aquela coisa que estava no passado. Agora tem que bater no lugar certo, que é mudar o estatuto. E responsabilizar aquela caneta pesada que nós vimos no passado, que arrebentou o clube. Que nós citamos aqui, de confissão de dívida, de treinador, que não, o cara nem estava lá e já colocou um contrato de 2 anos. E jogadores sem receber, 11 meses sem receber. Que veio estourar depois só. Então o que eles querem agora? Responsabilizar também o administrador, o cara da caneta. Você vai soltar 8 milhões aí, mas vão ficar de olho no que você vai fazer com isso aí. Então agora você colocando isso no estatuto, não tem. O cara sentou ali, porque é inadmissível o cara sentar no lugar sem receber nada. E tocar do jeito que eles querem, e ainda ficarem brigando pra entrar nesse lugar. Então o cara que sentar nesse lugar vai ter que estar no estatuto lá, assina aqui. Você vai pagar com seus bens também, que você tá lesando o clube. É isso que tem que ser. E o sócio não atrás disso agora, porque o presidente estável, ele tá certo. Ele não pode mudar, ele pode se encaminhar como os conselheiros. E o sócio exigir lá, eu quero isso, coloca no estatuto. Que o cara que fizer besteira e a canetada errada vai sofrer consequências administrativas. Só tá faltando isso no estatuto. Aquela história que eu falei, né, irmão? De homem que acredita no homem. Augusto. Marco Aurélio Cunha, a gente vê que não é assim só mudar o estatuto. Eu quero, pronto, muda, tira uma cláusula, põe outra. Isso é um processo realmente que não é tão simples, mas a gente tem que mudar a mentalidade, tem que olhar pro passado, tem que encarar os problemas, tem que recuar também. Não adianta se comportar como se tudo tivesse como sempre foi, porque faz tempo que o Corinthians tem os problemas e foi colocando tudo embaixo do tapete. Renata, o exemplo que eu posso te dar é o do São Paulo. O São Paulo tentou uma mudança estatutária que prorrogava o mandato do... Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor pra vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente, preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos, então dá essa ajuda aí, rapaziada, eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí e não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Conselheiros por mais 3 anos. Ou seja, fazia uma mudança que o poder constituído ficava ainda maior. E o próprio sócio do São Paulo recusou a mudança estatutária. Aí, não contentes, fizeram outra mudança estatutária para a reeleição do presidente que não existia no estatuto. Mudaram para reeleger o presidente. E aí só essa cláusula foi aceita e o presidente foi reeleito. Então essas mudanças vão ser muito bem interpretadas. Qual é o objetivo da mudança? O que se quer com essa mudança? Mudou para pior, né, no caso. Caramba. Aí julguem quem quiser. Então o São Paulo continua com uma dívida de 1 bilhão, tinha uma dívida de 400, 500 milhões, dobrou a dívida. Uma Copa do Brasil gerou uma expectativa de felicidade absurda, então você, por trás de um resultado, faz coisas absurdas financeiras, porque precisa ganhar, tem o torcedor do lado, o torcedor exige vitória, e aí você começa a gastar de forma inconsequente. E depois vira uma bola de neve impagável. Aí vem assim, não, é bom uma SAF. SAF é bom quando você está quebrado, quando você não tem para onde correr. Ou então um clube muito bem estruturado, pequenininho, que não tem condições de sobreviver sozinho, ele se associa com o mercado para poder progredir. Mas, via de regra, as SAF são para quem quebrou o clube. E quem quebrou o clube sempre foi o anterior, nunca o que está. Isso é preciso ficar muito claro. Então não adianta mudar o estatuto se as regras forem as mesmas, continua mandando quem está. E por incoerência, por uma questão incrível, a gente fala em democracia, né, Ulisses, e é correto tudo isso, porém o clube vai estabilizar que tem a Leila, que não tem ninguém mandando por ela, é só ela que manda. Claro, tem um conselho que está ali para conferir e tudo mais, mas é um poder constituído por uma pessoa forte. Obrigada. Forte. A melhor dirigente do Brasil hoje é a Leila, não há dúvida disso. Então a gente fica no paradigma. É bom ter democracia ou é bom ter alguém sério que mande? É bom ter uma SAF que seja séria ou é bom dividir por um monte de gente para virar uma bagunça absoluta e dizer que é democrático? Então, a gente só pensar muito bem no futuro do futebol brasileiro, muito bem quem faz dívida e quem promove dívida em torno de festa, a gente precisa pensar muito mais no futebol brasileiro. Isso me preocupa muito, porque o São Paulo hoje pode ser o Corinthians de amanhã. Olha, tem um detalhe, a concorrência também, ela gera que o presidente olha do Corinthians, nosso Palmeiras tá ganhando, São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, o Santos tá na Série B, beleza, o Bragantino tá aí quietinho, daqui a pouco você começa a olhar pro lado, o Flamengo, e aí as pessoas, esse é o problema, não conseguem administrar o seu próprio lugar e olham pros outros, e aí contratam mais ainda jogadores de uma maneira errada, fazem negócios absurdos, vão protelando o pagamento de dívidas, vão deixando o clube com uma dívida muito maior, mas não é só isso, dia a dia, a administração diária simples fica inviável. E Edu, eu fico pensando, você que esteve no Palmeiras, que é um time que hoje realmente conseguiu se equilibrar graças a alguém que veio do mercado, que colocou a sua marca dentro do clube, muita gente falou, mas a Leila com as marcas que ela tem, essas marcas se valorizaram porque ela tá
estava lá, mas nunca valorizou o clube também. Então tem modelos de negócio. O problema é que o Corinthians nem modelo de negócio tem. Nem modelo, e a questão, às vezes, a gente vê da pessoa também, né? Por mais que, de repente, a pessoa não esteja lá, né, com, de repente, experiente no meio do futebol, mas é uma pessoa que está no mercado, uma pessoa honesta, que vai lá e cumpre com as suas obrigações. Então isso é muito ruim para a imagem do Corinthians hoje, como o doutor falou, de repente o São Paulo ou outros times amanhã pode acontecer da mesma forma. Então são coisas que isso acaba também influenciando dentro do campo. E pode ter certeza que daqui a pouco, qualquer jogador que for procurado pelo Corinthians, ele vai pensar 2 vezes em vir pro Corinthians. Não pelo Corinthians, mas pelas pessoas que administram o Corinthians. Então eu vou lá, pô, não vou receber, eu vou lá, o mês lá tem 120 dias, e fora isso, a pressão que vai existir de fora do clube. Então isso é muito complicado, principalmente a gente fala de futebol. E o futebol hoje está muito caro. As pessoas hoje, a gente tem que entender que o futebol está muito caro. E aí, se o Corinthians não paga, o Palmeiras vai pagar, o São Paulo vai pagar. E aí, daqui a pouco a conta vem. E quando o clube não está bem administrado, e aí vai ficando, como o doutor falou, uma bola de neve. E aí, daqui a pouco é impagável toda a dívida que o clube vai estar colocando. O Bandeira quase bateram nele no Flamengo. Faltou pouco para ele ser agredido. E eu lembro muito bem disso. O Flamengo ficou 4, 5, 6 anos sem ganhar título. Esse é o grande problema. Porque não tem como ganhar título sem ter time. Depois de anos e anos, os louros apareceram, mas com bastante atraso. Nossa. Porque é muito difícil, assim, um presidente ter coragem. E aí começa o leilão entre os clubes para ver quem contrata o jogador, que o empresário que ele quer. Ele quer ganhar a maior comissão, que é o maior salário pro jogador dele, porque muitos empresários durante o mês, o jogador ganha X, mas ele paga uma comissão pro empresário. Ok, assim funciona, a gente sabe. Mas hoje, os clubes, o que eles decidem na vida de um jogador? O que hoje na base um clube tem poder sobre esse jogador? Que já tem um empresário, já tem alguém organizando. Ok, esse é o modelo, mas é um modelo que pro Brasil vai daqui a pouco ninguém conseguir, nem o Palmeiras, nem o Flamengo, vai todo mundo daqui a pouco ter problemas com isso. Porque a gente vê que hoje é um mercado que não tem como ser sustentado, infelizmente. Não tem, Renata. E assim, enquanto não houver punição para esses bandidos, porque o cara quando rouba, ele tá cometendo um crime. Então, se você não colocar esses caras atrás das grades aí, você pedir, você exigir, na verdade, um posicionamento deles, vai continuar essa farra. A farra não vai acabar porque ninguém é punido. Continua sempre a mesma coisa. Sai um, entra outro e continua a roubalheira. Então isso daí você tem que... Isso daí é uma atitude do torcedor desesperada, porque o torcedor sempre espera um clube bem organizado. O torcedor vai lá, ele paga ingresso. Às vezes ele deixa de comer, de levar a família para um passeio para assistir um jogo do time. E aí você vê o quê? Os dirigentes cometendo atrocidades aí, colocando dinheiro, tirando dinheiro sem prestar conta. E isso é algo que nós não queremos ver. Então cada dia mais nós vemos o quê? Clubes mal administrados por pessoas que só querem ter o poder. Não querem ver o bem do clube. Porque se ela quer ver o bem do clube, ela mostra, quando fala de transparência, o quê? É você gastar e mostrar no que você gastou. E você mostrar, não é você soltar ali na imprensa, o déficit do clube fechou em vermelho, e aí? Fechou em vermelho, mas de onde vai sair o dinheiro? Vai sair do seu bolso? Ou vai sair do clube? O clube, daqui a pouco você sai e fica lascado o clube e nada muda. Então é isso, transparência é isso. Gastei, mas nós temos aqui, nós estamos correndo atrás. Se houver necessidade, nós vamos penhorar o bem do presidente. E é isso que nós queremos ver. Senão, cada dia mais nós vamos ver o quê? Os clubes brasileiros indo pra falência. Vou botar a placa de venda nesta... Não é assim não, legal. Legal, placa pedra não, legal. Seu cavalo. Muito bem, Sgarbi, agora é a sua vez, à vontade. Analisando essa situação do Corinthians, não apenas o que aconteceu ontem, mas esse conjunto todo, qual é a sua conclusão? Bom dia, bom dia, amigo. Não, eu queria, de verdade, eu queria parabenizar o torcedor corintiano, porque esses caras que fizeram ontem são muito mais corintianos do que Augusto, do que Andrés, do que Duílio, do que dirigentes que estão lá inventando clube. Os conselheiros que acham que mandam. O ex-presidente Augusto, que chega no final de semana e invade a sala da presidência. Então os caras que invadiram ontem, entre aspas, tomaram o clube, porque o clube é do torcedor. Vale citar isso aqui. Pô, esses dirigentes passam, esses caras que estão arrebentando o Corinthians passam. O torcedor, não. E o torcedor não é tonto, cara. O torcedor tá ali lotando estádio. É vexame atrás de vexame em campo, é vexame atrás de vexame em administração, é empresário todo dia batendo na porta pedindo dinheiro. Uma hora o torcedor cansa, o torcedor não é tonto, cara. O torcedor que o Corinthians é o torcedor. Então cadê aquela música do Corinthians? O Corinthians na brincadeira. Ontem, na minha opinião, foi o recado que eles deram. Certinho, torcedor, porque chega, cara. Chega. Um clube, uma das grandes marcas que eu sempre falo aqui da América do Sul, talvez do mundo, é um clube que hoje quem manda no clube, quem destrói o clube, são senhores que estão ali sentados e não estão nem aí pro Corinthians, estão ali pro poder. Então, desculpa, o torcedor tá certo, o torcedor tem que tomar uma atitude. E a atitude foi drástica e certa, na minha opinião. Na minha opinião, o torcedor tá certinho. É que é uma coisa que se todos fizerem a mesma coisa, vai ficar complicado pro futebol como um todo. Mas Everton Guimarães, daqui a pouco eu quero ver se o torcedor parar de ir no estádio, se não tiver a fiel corintiana, que são os organizados, torcedor comum, todo mundo que torce pro Corinthians, se vai ter a mesma... e aí o que faz sem o dinheiro que entra todo mês? O que faz sem a renda? É complicado, porque na minha opinião, tem pessoas que colocam esses dirigentes lá, tem pessoas que votam nele, essas pessoas têm que pensar no que elas estão fazendo também, além do torcedor e além da bagunça, Everton. É muita coisa pra ser analisada no Corinthians. É muita coisa, Renata, é muita coisa para ser analisada. Eu já falei aqui, repito, para mim não tem Flamengo, não tem Boca, que tem tanta mídia e tanta força de mídia como o Corinthians, e falei aqui algumas vezes, quando o Corinthians se organizar, aí azeda geral, porque vamos imaginar que amanhã o Corinthians vira uma SAF, né? E aí se organiza, a força de marca, que tem um negócio espantoso. Só que SAF não é sentido de que, bom, se tornou SAF, tá tudo resolvido. Não é bem assim. Botafogo derrapou, depois conseguiu, com muito investimento, com muito dinheiro colocado, mas com a dívida aumentando, conseguiu ganhar o que ganhou ano passado. O Cruzeiro, quando foi vendido pro Ronaldo, e aí não adianta, você comprar uma SAF, se você não colocar dinheiro nela, se você não injetar dinheiro nela, ela não vai caminhar. Então, como o Ronaldo não queria colocar dinheiro, as maiores cifras da época do Ronaldo como dono foram colocadas pelo Pedro Lourenço. Depois o Ronaldo, vendo que não é só alegria, né?
que o negócio, quando a bola não entra, os caras da arquibancada vão te xingar na arquibancada, vão gritar contra você. Aí ele viu a pressão, foi lá e ofereceu pro Pedro, o Pedro comprou, e o Pedro sim injetou dinheiro e vai continuar injetando. É um torcedor apaixonado, multibilionário, que óbvio que tem teto, né? Não é um maluco total. O Léo Jardim chega, eu quero 18 jogadores, ele vai lá e contrata. Não, ele fez isso, contratou, montou um elenco decente, tá brigando na cabeça, com uma folha bem abaixo de Palmeiras e de Flamengo, paga rigorosamente em dia todas as obrigações, e o clube vai muito bem, obrigado. E agora, inclusive, fez um altíssimo investimento em estrutura. Em estrutura, logística, time, tecnologia, tudo está sendo muito bem cuidado no Cruzeiro. O Atlético foi um tiro de canhão logo na largada, 21 ganhou tudo, ainda não era uma SAF institucionalizada, mas já meio que funcionava desta forma. E aí a coisa aconteceu daqui a pouco, assinaram, compraram um clube, e o relatório da Galápagos, que foi apresentado ontem, mostra o Atlético só melhor que o Vasco, com a mesma pontuação. Nós estamos falando de um relatório que mostra a classificação dos clubes diante do mercado da bola. E o Atlético só está à frente do Vasco, com uma classificação D, porém com a mesma pontuação. E a dívida do Atlético só aumenta, só aumenta. Então, se não houver injeção de dinheiro, os donos do Atlético vão ter que pegar o Atlético daqui a pouco, transformar uma folha de 20, uma folha de 4, 5 mil milhões e correr risco de rebaixamento todo ano. Então, SAF não é sinônimo de organização plena, desde que os donos entendam que se não colocar dinheiro, não quer ter uma onça no fundo do quintal, tem que dar leitinho e carninha para ela, senão não vai sobreviver. Então, o Corinthians, como clube associativo, para mim não vai andar. Para mim não vai andar, embora... porque não sei se lá vai pintar um bandeira de melo para fazer o que fizeram. Mas a torcida do Corinthians está preparada para suportar 3 anos de baixa, de zoeira, de zoação e tal. Não sei se está. No Flamengo, o bandeira é muito mal visto por muita gente, mas foi ele que salvou. Sobre a questão do Palmeiras e a reviravolta, o Palmeiras teve Nobre, Gagliotti, que entregaram um clube muito bem gerido pela Leila, que deu sequência, sabe? Então a Leila não pegou terra arrasada. No Cruzeiro, o Ronaldo pegou, realizou minimamente, entregou pro Pedro. No Atlético associativo, estava muito mal, mas hoje a SAF tem uma dívida maior que a associação do Atlético, quando eles compraram. Então o SAF não é sinônimo de organização, mas acho que é um caminho pro Corinthians. E, por exemplo, já falei isso lá pros amigos do Sul, lá pra Grêmio e Inter também, pra mim, é a única alternativa. O Grêmio parece que tá caminhando pra isso, com o Marcelo Marques, e acho que esse é o caminho do Corinthians também. O Everton show, né? É complicado quando você tem que admitir que um clube ele não conseguiu cumprir a sua missão. Que a sua missão é de não lucrar. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.